O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Julián Morales esfregou os olhos e se levantou devagar, tentando não fazer barulho para não acordar Clara. A menina dormia no quarto ao lado, abraçada ao ursinho de pelúcia que a mãe havia dado no último aniversário. Na cozinha pequena, ele preparou café em uma panela velha. O cheiro forte encheu o ambiente enquanto ele cortava 2 fatias de pão de forma. Uma para ele, uma para Clara levar na lancheira. Olhou pela janela e viu o sol nascendo por trás dos prédios baixos do bairro. Mais um dia de trabalho na oficina. Julián tinha 35 anos e mãos calejadas de tanto consertar motores. Sua oficina ficava em uma rua movimentada, entre uma padaria e um salão de beleza. O lugar era pequeno, mas organizado. Ele sabia onde estava cada ferramenta, cada peça. Tinha orgulho do trabalho que fazia, mesmo quando o dinheiro mal dava para pagar as contas. Bom dia, papai. Clara apareceu na cozinha de pijama, com os cabelos bagunçados. Aos 8 anos, ela já sabia a rotina de cor. Tomava café da manhã, escovava os dentes, pegava a mochila e esperava o pai deixá-la na escola antes de ir trabalhar. Bom dia, princesa. Dormiu bem? Sonhei com a mamãe de novo. Clara falou baixinho sem olhar para ele. Julián sentiu o peito apertar. Fazia 2 anos que Lucia havia morrido, mas as lembranças ainda doíam como ferida fresca. Ele se aproximou da filha e beijou sua testa. Ela está sempre com a gente, você sabe disso. Clara assentiu e comeu o pão em silêncio. Julián a observou, percebendo como ela parecia cada dia mais com a mãe. Os mesmos olhos escuros, o mesmo jeito delicado de segurar as coisas. Depois de deixar Clara na escola, Julián abriu a oficina e começou a trabalhar no motor de um Corsa, que estava dando problema na embreagem. As mãos sujas de graxa se moviam com precisão. Era um trabalho que ele conhecia bem, que lhe dava paz. Por volta das 10 horas, um homem de terno apareceu na porta. Julián estranhou. Clientes assim não eram comuns ali. — Você é o Julián? Perguntou o homem, olhando ao redor com certa desconfiança. — Sou sim, posso ajudar? — Sou o Roberto Silva. Meu carro quebrou ali na esquina. O mecânico da minha concessionária disse que você é muito bom no que faz. Julián limpou as mãos em um pano e foi ver o problema. Era um BMW novo com um painel eletrônico piscando. Em 15 minutos ele identificou e resolveu a questão. Roberto ficou impressionado. — Cara, você trabalha rápido. E bem. Ele pagou pelo serviço e hesitou antes de ir embora. — Posso te fazer uma pergunta? Você já pensou em trabalhar em uma empresa grande? — Como assim? Trabalho em uma multinacional de automação. Eles estão procurando um técnico especializado. O salário é 3 vezes o que você deve ganhar aqui. Julián sentiu um frio na barriga. Trabalho com carteira assinada, salário fixo, plano de saúde. Tudo o que ele sonhava para dar uma vida melhor para Clara. É sério isso? Totalmente. Se você quiser, posso falar com minha chefe. Ela é meio difícil, mas se eu recomendar, talvez você tenha uma chance. Naquela noite, Julián contou para Clara sobre a oportunidade. Os olhos da menina brilharam. Você vai conseguir, papai. Você é o melhor mecânico do mundo. 2 dias depois, Roberto ligou. A entrevista estava marcada para a sexta-feira na sede da empresa. Julián emprestou um terno do vizinho e cortou o cabelo. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. A sede da Autotech ficava em um prédio de vidro no centro da cidade. Julián nunca havia pisado em um lugar tão imponente. O saguão tinha pé direito alto, mármore no chão e uma recepcionista que parecia saída de revista. Julián Morales, tenho entrevista marcada com a CEO. Um momento. A moça digitou algo no computador. 22º andar, sala 26201. No elevador, Julián tentou controlar o nervosismo. Pensou em Clara, na escola particular que poderia pagar, no apartamento melhor onde poderiam morar. A porta se abriu e ele seguiu pelo corredor até a sala indicada. Victoria Del Valle estava de costas, olhando pela janela panorâmica que mostrava a cidade inteira. Quando se virou, Julián viu uma mulher de uns 40 anos, elegante, com um olhar frio que parecia avaliar tudo ao redor. Senhor Morales, sente-se. A entrevista foi um desastre desde o primeiro minuto.
Victoria fez perguntas técnicas que Julian respondeu perfeitamente, mas ela parecia mais interessada em criticar sua falta de diploma universitário do que em reconhecer sua experiência. Vejo que o senhor trabalha por conta própria. Imagino que seja desafiador manter um negócio assim. A forma como ela disse assim soou como desprezo. Julian tentou explicar que sua oficina tinha clientes fiéis, que ele conhecia cada motor que passava por suas mãos, mas Victoria o interrompeu. Infelizmente, nossa empresa exige um perfil mais alinhado com nossos padrões corporativos. Julian sabia que estava sendo dispensado. Guardou os documentos na pasta velha e se levantou. Quando abriu a carteira para pegar o cartão de visita, uma foto de Lucia caiu no chão. Ele se abaixou rapidamente para pegá-la. Por um segundo, viu Victoria olhando para a foto com uma expressão estranha. Mas quando ele se levantou, o rosto dela já estava impassível novamente. Obrigado pelo tempo, Sra. Del Valle. Na saída, uma funcionária se aproximou dele no elevador. Desculpa, mas eu ouvi sua entrevista. Você era perfeito para a vaga. Não entendo por que ela te dispensou assim. Como é? A Victoria tem padrões muito rígidos. Às vezes acho que ela esquece que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades que ela. Julian chegou em casa destroçado. Clara o esperava ansiosa. E aí, papai? Como foi? Ele olhou para a filha, para aqueles olhos cheios de esperança, e não teve coragem de contar a verdade toda. Não deu certo dessa vez, princesa. Por quê? Você não é bom no que faz? Sou sim. Então por que não te contrataram? Julian respirou fundo. Como explicar para uma criança de 8 anos que no mundo existem pessoas que julgam outras pela roupa que vestem ou pelo bairro onde moram? Às vezes, Clara, algumas pessoas não sabem reconhecer o que vale de verdade. Ela ficou quieta por um momento, processando a resposta. Ser pobre é motivo para alguém não gostar da gente, papai? A pergunta atravessou o peito de Julian como uma lâmina. Ele se ajoelhou na frente da filha e segurou suas mãos pequenas. Nunca deixa ninguém te fazer sentir menor por causa do que a gente tem ou deixa de ter. A gente pode não ter muito dinheiro, mas a gente tem dignidade, e isso ninguém tira da gente. Clara assentiu, mas Julian viu que ela não entendia completamente. Como poderia? Ela era apenas uma criança tentando dar sentido a um mundo que muitas vezes não fazia sentido algum. Naquela noite, depois que Clara dormiu, Julian ficou na cozinha olhando a foto de Lucia. Por um momento, teve a impressão de que Victoria havia reconhecido o rosto da mulher na foto. Mas balançou a cabeça, afastando a ideia absurda. Como uma CEO milionária poderia conhecer sua falecida esposa? Guardou a foto e foi dormir, sem saber que em poucos dias sua vida mudaria de uma forma que jamais poderia imaginar. Victoria Del Valle não conseguiu dormir naquela noite. Sentada em sua sala de estar minimalista, com vista para a cidade iluminada, ela segurava uma taça de vinho tinto que nem havia tocado. A imagem daquela foto não saía de sua cabeça. Lucia Rios. Depois de tantos anos, o rosto ainda era inconfundível. Os mesmos olhos doces, o mesmo sorriso tímido que ela lembrava dos tempos de colégio. Mas como era possível? O homem da oficina era viúvo. Isso ela havia deduzido pela forma como ele guardara a foto com tanto cuidado. Victoria se levantou e foi até o escritório. Abriu o laptop e digitou o nome no Google. Lucia Rios, São Paulo. Os resultados apareceram rapidamente. Necrológio do Hospital das Clínicas, 2 anos atrás. Causa da morte. Complicações respiratórias. Deixava o marido Julian Morales e a filha Clara. O peito de Victoria se contraiu. Lucia estava morta. A menina do colégio que ela havia conhecido, que sempre foi gentil com todos, que nunca fez mal a ninguém, havia morrido jovem demais. E ela havia acabado de humilhar o viúvo dessa mulher. Na manhã seguinte, Victoria chegou ao escritório mais cedo que o normal. Chamou Roberto Silva em sua sala. Sobre o candidato de ontem, o Julian Morales. Me fale mais sobre ele. Roberto pareceu surpreso. Pensei que a senhora não tinha gostado dele. Só quero uma segunda opinião. Olha, dona Victoria, com todo respeito, acho que a senhora cometeu um erro. O cara é excepcional. Resolveu um problema no meu carro que 3 mecânicos de concessionária não conseguiram identificar.
e fez isso em 15 minutos. E pessoalmente, como ele é? Honesto, trabalhador. Tem uma filha pequena, perdeu a esposa há uns 2 anos. Vive só para o trabalho e para a menina. É o tipo de pessoa que você pode confiar de olhos fechados. Victoria dispensou Roberto e ficou sozinha na sala. Pegou o telefone e discou para o RH. Quero que recontatem o Julian Morales. Digam que vamos fazer uma segunda entrevista. Mas, senhora, ontem a senhora disse que... Mudei de ideia. No mesmo momento, Julian estava embaixo de um Fiat Uno na oficina, tentando identificar um vazamento de óleo. O celular tocou, mas ele não ouviu por causa do barulho das ferramentas. Só viu a chamada perdida quando parou para almoçar. Ligou de volta, intrigado. Do outro lado, uma voz feminina educada. Senhor Morales, aqui é da Autotech. A CEO gostaria de remarcar uma entrevista com o senhor. Ela repensou sua candidatura. Julian quase derrubou o telefone. Como assim? Aparentemente houve um mal-entendido na primeira entrevista. A senhora Del Valle gostaria de uma nova oportunidade para conversar com o senhor. Depois de marcar para a terça-feira seguinte, Julian ficou confuso. Por que uma mulher que o havia tratado com tanto desprezo mudaria de ideia assim, do nada? Quando foi buscar Clara na escola, contou a novidade. A menina ficou eufórica. Eu sabia, papai. Ela percebeu que você é especial. Não sei, princesa. Foi muito estranho. Às vezes as pessoas precisam de um tempo para pensar melhor. A sabedoria da filha de 8 anos sempre o surpreendia. Clara tinha uma forma simples de ver o mundo que muitas vezes fazia mais sentido que todas as complicações dos adultos. Na segunda-feira, Julian fechou a oficina mais cedo e foi cortar o cabelo novamente. Pegou o mesmo terno emprestado e ensaiou possíveis respostas para perguntas técnicas. Mas, no fundo, sentia que havia algo diferente nessa história toda. A segunda entrevista foi completamente diferente da primeira. Victoria o recebeu com um sorriso que parecia forçado, mas pelo menos era um sorriso. Ofereceu café, perguntou sobre a filha, quis saber detalhes sobre sua experiência na oficina. O senhor tem uma abordagem muito prática para resolver problemas, disse ela, folheando seu currículo improvisado. Isso é exatamente o que precisamos aqui. Julian respondeu às perguntas técnicas com segurança, mas não conseguia se livrar da sensação de que Victoria estava representando um papel. Havia algo nos olhos dela, uma tensão que não existia na primeira entrevista. Senhor Morales, gostaríamos de ofertar a vaga para o senhor. Salário inicial de R$ 8.000, vale-refeição, plano de saúde completo para o senhor e sua filha. O coração de Julian disparou. Era mais dinheiro do que ele havia sonhado ganhar. Clara poderia estudar em uma escola particular. Eles poderiam se mudar para um apartamento melhor, ter uma vida digna. Eu aceito. Muito obrigado pela oportunidade. Victoria estendeu a mão para cumprimentá-lo. Quando suas mãos se tocaram, ela hesitou por um segundo. Tenho certeza de que o senhor será uma adição valiosa à nossa equipe. Saindo do prédio, Julian mal conseguia acreditar. Ligou para Clara da rua mesmo. Consegui, princesa. Consegui o emprego. Do outro lado da linha, ouviu a menina gritando de alegria. Ela passou o telefone para a vizinha que cuidava dela. E até Dona Maria ficou emocionada com a notícia. Mas enquanto voltava para casa no ônibus, Julian não conseguia se livrar de uma dúvida que crescia dentro dele. Por que Victoria havia mudado de ideia tão drasticamente? E por que, durante toda a segunda entrevista, ele teve a impressão de que ela o conhecia de algum lugar? Naquela noite, ele e Clara comemoraram com pizza e refrigerante. A menina fez desenhos dos dois em um escritório elegante, com Julian de terno e gravata. Era a primeira vez em muito tempo que Julian a via tão feliz. Papai, agora a gente vai ter uma vida igual a dos filmes? Não sei, Clara, mas a gente vai ter uma vida melhor. E isso já é muito. Antes de dormir, Julian pegou a foto de Lucia que guardava na gaveta da cômoda. Mostrou para a imagem da esposa como se ela pudesse ouvi-lo. Lu, acho que as coisas estão mudando para melhor. Tomara que você esteja orgulhosa de mim. Se ele soubesse a verdade sobre Victoria Del Valle e sua conexão com Lucia, talvez não estivesse tão feliz. Mas às vezes, a vida tem seus próprios planos,
e nem sempre eles coincidem com o que esperamos. No outro lado da cidade, Victoria também olhava uma foto. Era uma imagem antiga do colégio, onde ela e Lucia apareciam juntas em uma festa de formatura. Duas adolescentes sorridentes que não faziam ideia de como o destino as conectaria anos depois, de uma forma tão cruel e inesperada. Victoria guardou a foto na gaveta e apagou a luz. Amanhã começaria a pagar uma dívida que carregava há mais de 15 anos. Quarta-feira à noite, Julian voltava de um último serviço na oficina. Havia combinado com Clara de buscar pizza no caminho para casa. Era seu último dia como mecânico autônomo. Na segunda-feira seguinte, começaria na Autotech. Papai, posso escolher o sabor? Clara saltitava ao lado dele na calçada. Claro, princesa. Hoje você pode escolher o que quiser. Eles caminhavam pela avenida principal quando Julian percebeu um clarão estranho no céu. Não era o pôr do sol. Era tarde demais para isso. E a cor estava errada, muito alaranjada, muito intensa. Que luz é aquela, papai? Julian parou e olhou na direção da colina onde ficavam as mansões dos ricos. Uma coluna de fumaça escura subia contra o céu escurecido. Parece que tem fogo em algum lugar. A curiosidade natural o fez mudar de direção. Clara o seguiu sem questionar. Conforme se aproximavam da colina, o cheiro de fumaça ficava mais forte. Outros curiosos também caminhavam na mesma direção. Quando chegaram à Rua das Mansões, a cena era impressionante. Uma das maiores casas estava envolvida em chamas. Bombeiros trabalhavam freneticamente, mas o fogo já havia tomado conta do primeiro andar e subia rapidamente. Meu Deus, murmurou uma senhora ao lado deles. É a casa da Victoria Del Valle. O coração de Julian saltou. Victoria? Sua nova chefe? Ele se aproximou de um bombeiro que coordenava a operação. Tem alguém dentro? A proprietária está presa no segundo andar. Não conseguimos chegar até ela. As escadas desabaram. Julian olhou para a mansão em chamas. Através de uma janela do andar superior, conseguiu ver uma figura se movendo desesperadamente. Victoria estava viva, mas presa. E se entrarem pela lateral, por aquela janela menor? Muito arriscado. O piso pode ceder a qualquer momento. Clara puxou a manga do pai. Papai, a moça está em perigo? Está, princesa. Mas ela não foi malvada com você? Julian olhou para a filha, surpreso com a pergunta direta. Clara sempre prestava atenção em tudo, mesmo quando ele achava que ela não estava ouvindo. Foi sim. E você vai ajudar ela mesmo assim? A pergunta ecoou na mente de Julian. Por que ele se importava com o que acontecia com Victoria Del Valle? Ela o havia humilhado, o tratado como se fosse menos que nada. Depois mudou de ideia por razões que ele não entendia. Não devia nada a ela, mas enquanto olhava para as chamas, tudo que conseguia pensar era na filha ao seu lado. Que tipo de homem ela veria nele se ele simplesmente virasse as costas e fosse embora? Você sempre ajuda as pessoas, papai, disse Clara, como se tivesse lido seus pensamentos. É assim que a mamãe te ensinou a ser. Era verdade. Lucia sempre dizia que ajudar os outros não dependia de eles merecerem ou não. Dependia de quem você escolhia ser. Julian se aproximou novamente do comandante dos bombeiros. Sou mecânico. Conheço estruturas. Aquela janela lateral parece segura. Se alguém pequeno e ágil... Muito perigoso, senhor. Não posso autorizar um civil a entrar ali. Não estou pedindo autorização. Antes que o bombeiro pudesse reagir, Julian já estava correndo em direção à lateral da casa. Ouviu gritos atrás dele, mas não parou. Encontrou uma janela baixa, meio aberta, e se esgueirou para dentro. O calor era sufocante. A fumaça ardeu em seus pulmões imediatamente. Ele tampou o nariz com a camisa e tentou se orientar. Estava em uma espécie de lavanderia. Podia ouvir as chamas rugindo do outro lado da parede. Encontrou uma escada de serviço que ainda parecia firme. Subiu devagar, testando cada degrau. O barulho do fogo era ensurdecedor agora. No segundo andar, a fumaça estava mais densa. Victoria! Gritou, mas sua voz saiu rouca. Victoria, onde você está? Uma resposta fraca veio do fundo do corredor. Julian se abaixou e rastejou na direção da voz. O piso estava quente sob suas mãos. Encontrou Victoria desmaiada no chão de um quarto,
próxima a uma janela. Ela havia tentado quebrá-la, mas o vidro era grosso demais. Suas mãos estavam cortadas e sangrando. Julian a pegou no colo. Ela era mais leve do que esperava. Conseguiu abrir a janela com um chute e gritou para os bombeiros lá embaixo. Uma escada já estava sendo posicionada. Está tudo bem, murmurou para Victoria, que voltava à consciência. Você vai ficar bem. Ela abriu os olhos e o focalizou com dificuldade. Por um momento pareceu confusa, como se não conseguisse acreditar que ele estava ali. Julian, não fale. Vamos sair daqui. Os bombeiros ajudaram no resgate. Em poucos minutos, ambos estavam em segurança do lado de fora. Victoria foi imediatamente colocada em uma maca e levada para a ambulância. Julian procurou Clara entre a multidão. A menina correu para ele, os olhos cheios de lágrimas. Papai, você está bem? Estou, princesa. Está tudo bem. Um repórter se aproximou deles, câmera na mão. Senhor, o senhor é o herói que salvou a CEO da Autotech? Pode nos dar uma declaração? Não sou herói, só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas ela não é sua chefe? Ouvi dizer que o senhor foi contratado recentemente. Julian não respondeu. Pegou Clara no colo e se afastou das câmeras. Tudo o que queria era ir para casa, tomar um banho e esquecer o cheiro de fumaça que grudara em suas roupas. Por que você salvou ela, papai? Perguntou Clara no caminho para casa. Porque era a coisa certa a fazer. Mesmo ela sendo má com você? Mesmo assim, princesa. Às vezes, a gente faz o que é certo não por causa da pessoa, mas por causa de quem a gente é. Clara assentiu, como se isso fizesse todo o sentido do mundo para ela. No hospital, Victoria observava as notícias na televisão do quarto. As imagens do resgate passavam em loop, mostrando Julian carregando-a para fora da casa em chamas. O homem que ela havia humilhado havia arriscado a própria vida para salvá-la. E, de repente, vendo-o na tela com a filha pequena ao lado, Victoria percebeu algo que a fez gelar. Clara tinha os mesmos olhos da mãe. Os mesmos olhos de Lucia Rios, a mulher que morrera por causa do acidente que ela havia causado 15 anos atrás. O vídeo do resgate viralizou na internet antes mesmo de Victoria acordar no hospital. Mecânico herói salva CEO que o rejeitou em entrevista. Era a manchete que corria pelas redes sociais. A história tinha todos os elementos que o público adorava. Injustiça, redenção e um final dramático. Victoria abriu os olhos na manhã seguinte, com a garganta arranhando e um curativo no braço esquerdo. As queimaduras eram leves, mas a inalação de fumaça havia sido significativa. A enfermeira explicou que ela ficaria em observação por mais um dia. A senhora teve muita sorte, disse a mulher ajustando o soro. Se aquele homem não tivesse entrado na casa... Victoria fechou os olhos. Sorte. Que palavra estranha para descrever o que havia acontecido. O homem cuja vida ela havia tentado arruinar tinha sido sua salvação. Por volta das 2 da tarde, uma enfermeira apareceu na porta. Senhora Del Valle, tem uma visita. O senhor Julian Morales está aqui. O coração de Victoria disparou. Ele pode entrar. Julian apareceu na porta com um buquê simples de flores e um semblante sério. Usava uma camisa limpa, mas Victoria notou que suas mãos ainda tinham pequenos cortes dos cacos de vidro da janela. Como a senhora está se sentindo? Bem melhor, obrigada. Victoria tentou se sentar na cama, mas sentiu uma pontada no peito. Sente-se, por favor. Julian puxou a cadeira de visitante, mas manteve certa distância. Havia algo formal na postura dele, como se estivesse visitando uma estranha, e não a mulher que havia salvado das chamas. Eu queria agradecer pessoalmente, disse Victoria. O que você fez foi extraordinário. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa. Não é verdade e nós dois sabemos disso. Victoria olhou diretamente para ele, principalmente depois do jeito que eu te tratei na primeira entrevista. Julian não respondeu imediatamente. Ficou olhando para as mãos como se estivesse escolhendo as palavras certas. Por que mudou de ideia? Perguntou finalmente. Sobre o emprego, digo. Por que me chamou de volta? Victoria sentiu o ar faltar nos pulmões, e não era por causa da fumaça que havia inalado. Como explicar que havia reconhecido o rosto de Lucia na foto? Como contar que a culpa carregada por 15 anos a fizera tentar compensar o marido da mulher que ela havia matado?
Percebi que havia julgado você pelas razões erradas, disse, optando por uma meia-verdade. E quais eram essas razões erradas? A pergunta veio com uma dureza que Victoria não esperava. Julian a olhava de um jeito penetrante, como se pudesse enxergar através das mentiras. Preconceito social, talvez. Não foi meu momento mais brilhante. Entendo. Julian se levantou. Bem, o importante é que a senhora está bem. Vou deixá-la descansar. Espere. Victoria se esforçou para sentar. O emprego continua valendo. Na verdade, gostaria de oferecer um salário melhor. 10.000 por mês mais benefícios. Julian parou na porta. Por quê? Porque você salvou minha vida. Eu não salvei sua vida por dinheiro, e não quero ser pago por isso. Então por que salvou? A pergunta ecoou no quarto. Julian se virou para encará-la, e Victoria viu algo nos olhos dele que a fez sentir ainda menor do que havia se sentido na noite anterior. Porque minha filha estava me observando. E eu queria que ela soubesse que a gente faz o que é certo, independente de como as pessoas nos tratam. Queria que ela visse que o pai dela é um homem decente. As palavras atingiram Victoria como um soco no estômago. Ela havia sido salva por um homem que queria dar um exemplo moral para a filha. A ironia era cruel demais. Sua filha, qual é o nome dela mesmo? Clara. E ela tem quantos anos? 8. Julian franziu a testa. Por que quer saber? Victoria sentiu a boca secar. Curiosidade apenas. Deve ser uma menina especial. É sim, é tudo que eu tenho no mundo. Depois que Julian saiu, Victoria ficou sozinha com seus pensamentos. Pegou o cellphone e pesquisou mais informações sobre a família. Encontrou o registro de nascimento de Clara, nascida em 2017. Filha de Julian Morales e Lucia Rios. Rios, o sobrenome que ela conhecia tão bem. Victoria fechou os olhos e voltou no tempo. Colégio Santa Teresa, 2008. Ela tinha 17 anos e acabara de tirar a carteira de motorista. Lucia Rios era sua colega de classe, uma menina quieta e estudiosa que sempre a tratava com gentileza, mesmo quando Victoria estava em um de seus momentos mais arrogantes. Na formatura, Victoria havia bebido demais na festa. Insistiu em dirigir mesmo com Lucia, pedindo para chamar um táxi. O acidente aconteceu na Marginal Tietê. O carro capotou, ela saiu ilesa, mas Lucia ficou com sequelas na coluna que a acompanhariam pelo resto da vida. Victoria nunca assumiu que estava dirigindo. Seu pai, um advogado influente, conseguiu abafar o caso. Lucia nunca a denunciou, nunca a culpou publicamente. Apenas desapareceu da vida de todos, mudou de cidade com a família para fazer fisioterapia. E agora Victoria descobria que Lucia havia morrido jovem, deixando um marido e uma filha pequena. Um marido que ela havia humilhado sem saber quem ele era. Uma filha que ficaria órfã de mãe por causa de um acidente que ela havia causado. Victoria começou a chorar. Não um choro delicado e contido, mas soluços profundos que faziam seu peito doer mais que qualquer queimadura. Ela havia passado 15 anos tentando esquecer Lucia Rios. E agora o destino a colocava cara a cara com as consequências de suas ações. Na saída do hospital, Julian foi abordado por um jornalista. Senhor Morales, podemos conversar sobre o resgate? O Brasil inteiro quer conhecer o herói que salvou a CEO da Autotech. Julian acenou negativamente. Não tenho nada a declarar. Mas é uma história inspiradora. Um homem simples que... Eu disse que não. O jornalista insistiu, mas Julian já estava entrando no ônibus. Pela janela, viu a câmera ainda tentando focalizá-lo. Balançou a cabeça. A última coisa que queria era virar notícia. Em casa, Clara o esperava ansiosa. Como ela está, papai? Bem, vai ficar boa. Ela te agradeceu. Agradeceu. E você ainda vai trabalhar para ela? Julian hesitou. Havia algo estranho no comportamento de Victoria, nas perguntas sobre Clara, no jeito como ela o olhava. Como se o conhecesse de algum lugar. Não sei, princesa. Talvez seja melhor continuar na oficina. Mas Clara já havia perdido o interesse na conversa. Estava desenhando em seu caderno, concentrada. Quando Julian se aproximou para ver, ela mostrou o desenho. Um homem carregando uma mulher com chamas ao fundo. É você salvando a moça má, papai. Ela não é má, Clara. Apenas... complicada.
A mamãe dizia que todo mundo tem bondade dentro do coração. Às vezes ela só está escondida. Julian beijou a testa da filha. Se Lucia estivesse viva, certamente diria a mesma coisa. Ela sempre conseguia ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não mereciam. Se ele soubesse que Victoria Del Valle era a razão pela qual sua esposa havia sofrido tanto, talvez não fosse tão generoso em seus pensamentos. 3 semanas depois do incêndio, Julian estava embaixo do capô de um Volkswagen quando ouviu o som de salto alto na entrada da oficina. Levantou a cabeça e viu Victoria parada na porta, vestindo um conjunto social elegante que contrastava completamente com o ambiente. Bom dia, Julian. Posso entrar? Ele limpou as mãos no pano e acenou que sim. Era a 3ª vez que ela aparecia ali desde que saíra do hospital. Sempre com alguma desculpa. Queria agradecer de novo, tinha algumas ideias para modernizar o espaço, gostaria de conhecer melhor o trabalho dele. Como vai a recuperação? Bem melhor, obrigada. Victoria olhou ao redor da oficina como se estivesse avaliando cada canto. Estava pensando no que conversamos sobre modernizar este lugar. Tenho alguns contatos que poderiam ajudar. Não precisa se preocupar com isso. Mas eu quero ajudar. É o mínimo que posso fazer. Julian franziu a testa. Havia algo insistente na forma como Victoria sempre voltava ao mesmo assunto. Como se ela estivesse tentando pagar uma dívida que ele não entendia. Por que quer fazer isso? Eu já disse que não precisa me pagar pelo que aconteceu. Victoria hesitou, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Talvez porque reconheço o seu valor. E porque, às vezes, a gente quer corrigir os erros do passado. Que erros? Antes que Victoria pudesse responder, Clara apareceu na entrada da oficina. Ela vinha da escola e sempre passava ali antes de ir para casa. Ao ver Victoria, a menina parou e acenou timidamente. Oi, Clara. Victoria sorriu, mas havia uma tensão estranha em sua voz. Como foi a escola hoje? Foi boa. Clara se aproximou do pai. Papai, posso ir brincar lá fora? Pode, mas não saia da calçada. Quando Clara saiu, Victoria ficou olhando na direção onde a menina havia ido, com uma expressão melancólica. Ela se parece muito com a mãe, disse baixinho. Julian sentiu algo gelado descer pela espinha. Como assim? Desculpe, foi só uma observação. Ela tem traços delicados, deve ter puxado a mãe. Como você sabe como era minha esposa? Victoria percebeu que havia falado demais. Tentou disfarçar, mas Julian já estava desconfiado. Você mostrou a foto dela na entrevista, lembra? Era mentira e ambos sabiam. A foto havia caído no chão. Victoria mal havia tido tempo de vê-la direito. Mas Julian decidiu não insistir no assunto naquele momento. Bem, preciso terminar este serviço, disse ele, voltando para o carro. Victoria ficou mais alguns minutos, mas a conversa havia perdido o ritmo natural. Ela se despediu e foi embora, deixando Julian com mais perguntas que respostas. Naquela noite, enquanto Clara fazia a lição de casa na mesa da cozinha, ela comentou casualmente. Papai, aquela moça rica já visitou a mamãe antes? Julian levantou os olhos do jornal que estava lendo. Como assim, princesa? Ela parece conhecida. Como se eu já tivesse visto ela em algum lugar. Deve ser impressão sua. Onde você teria visto ela? Clara mordeu a ponta do lápis, pensativa. Não sei. Talvez em sonho. Julian sorriu. Clara sempre teve uma imaginação muito fértil. Mas algo na observação da filha o incomodou pelo resto da noite. No sábado seguinte, ele estava organizando algumas coisas velhas no quarto quando encontrou uma caixa com fotos de Lucia. Eram imagens dos tempos do colégio, da faculdade, do casamento. Clara apareceu na porta. Posso ver, papai? Eles se sentaram na cama e foram passando as fotos uma por uma. Clara adorava ouvir histórias sobre a mãe, especialmente dos tempos antes dela nascer. Essa é do colégio dela, disse Julian, mostrando uma foto da formatura. Sua mãe era muito estudiosa. Clara pegou a foto e olhou com atenção. De repente, apontou para uma menina no fundo da imagem. Papai, essa moça não é a que vai na oficina? Julian olhou para onde Clara estava apontando. Uma adolescente loira de cabelos longos, sorrindo para a câmera. O rosto era mais jovem, mas inconfundível. Era Victoria Del Valle. O mundo pareceu parar ao redor de Julian. Ele pegou a foto com mãos trêmulas e olhou mais de perto.
Não havia dúvida. Victoria e Lucia haviam sido colegas de colégio. Clara, vá brincar no seu quarto. Mas papai... Agora, por favor. A menina percebeu o tom sério na voz do pai e obedeceu sem questionar. Julian ficou sozinho, olhando a foto e tentando entender o que estava acontecendo. Victoria conhecia Lucia. Elas haviam estudado juntas. E agora ela aparecia na vida dele, oferecendo emprego, querendo ajudar, agindo de forma estranha. Por quê? Ele foi até o computador velho que usava para pesquisas esporádicas e digitou os nomes das duas no Google. Não encontrou muito, mas havia algumas referências ao Colégio Santa Teresa, turma de 2008. Foi quando se lembrou de algo que Lucia havia contado anos atrás, logo depois que se casaram. Ela havia sofrido um acidente grave na adolescência. Um acidente de carro que a deixou com problemas na coluna. Nunca gostava de falar sobre o assunto, mas uma vez mencionou o que havia acontecido depois da formatura do colégio. Julian sentiu o sangue subir à cabeça. Seria possível que Victoria estivesse envolvida no acidente de Lucia? Era por isso que ela o tratava de forma tão estranha, oferecendo ajuda, parecendo carregar algum tipo de culpa. Ele voltou ao quarto e procurou entre os papéis de Lucia. Encontrou alguns documentos médicos antigos, relatórios de fisioterapia, exames. Em um deles, datado de 2008, havia o relato do acidente. Paciente vítima de capotamento de veículo na Marginal Tietê. Motorista em estado de embriaguez fugiu do local. As mãos de Julian tremeram segurando o papel. O motorista havia fugido. Nunca foi identificado. Lucia havia carregado as sequelas do acidente pelo resto da vida, fazendo fisioterapia, sentindo dores constantes, tendo que mudar de cidade por causa dos custos do tratamento. E se Victoria Del Valle fosse a pessoa que dirigia o carro naquela noite? Julian guardou os documentos e tentou se acalmar. Eram apenas suposições, coincidências. Mas as peças se encaixavam de uma forma que o deixava doente. Na segunda-feira, Victoria apareceu na oficina novamente. Dessa vez, Julian estava preparado. Precisamos conversar, disse ele sem rodeios. Claro, sobre o quê? Julian mostrou a foto da formatura. Victoria empalideceu instantaneamente. Você conhecia minha esposa. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Victoria olhou para a foto, depois para ele, e Julian viu nos olhos dela a confirmação de tudo o que havia suspeitado. Julian, foi você. A voz dele saiu baixa, controlada, mas carregada de uma raiva que ele nunca havia sentido antes. Foi você que causou o acidente. Victoria começou a chorar. Não tentou negar, não tentou se explicar. Apenas assentiu como se estivesse carregando aquele peso há anos e finalmente pudesse deixá-lo cair. Eu era jovem, sussurrou. Estava bêbada. Foi um erro terrível. Um erro. Julian repetiu a palavra como se ela fosse venenosa. Você arruinou a vida da minha esposa e chama isso de erro. Eu sei que não existe desculpa. Eu tentei encontrar ela depois. Tentei ajudar, mas minha família me impediu. Meu pai abafou tudo. E por isso você está aqui agora, para aliviar sua consciência? Victoria chorou mais forte. Eu nunca soube que ela havia morrido. Quando vi a foto na sua carteira, quando descobri que vocês eram casados, eu quis morrer de vergonha. Julian sentiu vontade de gritar, de quebrar tudo ao redor. A mulher que havia destruído a vida de Lucia estava ali na sua frente, chorando como se ela fosse a vítima. Saia da minha oficina, disse ele com uma calma que não sentia. E nunca mais apareça na minha frente. Victoria tentou dizer mais alguma coisa, mas Julian havia se virado de costas. Ela saiu em silêncio, deixando apenas o eco de seus saltos na calçada. Quando Clara chegou da escola naquele dia, encontrou o pai sentado no chão da oficina com a cabeça entre as mãos. Papai, o que aconteceu? Julian olhou para a filha e viu os olhos de Lucia olhando de volta para ele. Como explicar para uma criança de 8 anos que a pessoa que havia oferecido ajuda era a mesma que havia causado tanto sofrimento? Nada, princesa. Só um dia difícil. Mas Clara era esperta. Ela se sentou ao lado do pai e segurou sua mão. A moça rica fez alguma coisa ruim? Julian assentiu sem conseguir falar. Ela vai embora agora? Vai.
Clara ficou pensativa por um momento. A mamãe dizia que quando alguém machuca a gente pode escolher ficar com raiva para sempre ou deixar a raiva ir embora. Julián olhou para a filha, surpreso com a maturidade daquela observação. E o que você acha que devemos fazer? Acho que a gente pode ficar triste, mas não precisamos carregar a tristeza para sempre. Naquela noite, Julián tomou uma decisão. Ia fechar a oficina e se mudar com Clara para longe dali. Longe de Victoria, longe das lembranças, longe de tudo que pudesse contaminar a pureza da filha com a amargura que ele sentia. Porque Clara estava certa. Eles podiam escolher não carregar aquele peso para sempre. A decisão de fechar a oficina não foi fácil. Julián passou 3 dias caminhando pelo bairro, olhando para o local que havia sido sua vida por tantos anos. Cada ferramenta tinha uma história. Cada canto guardava uma lembrança de Lucia, visitando-o no trabalho, de Clara brincando entre as peças enquanto ele terminava um serviço. Mas agora, tudo estava contaminado pela presença de Victoria. Ele não conseguia mais trabalhar ali sem lembrar do rosto dela, confessando o que havia feito com sua esposa. "Tem certeza disso, Julián?" perguntou seu Antônio, o dono da padaria ao lado. "Você construiu uma clientela boa aqui." "Preciso de uma mudança", respondeu ele, evitando entrar em detalhes. Clara percebeu a movimentação. Viu o pai guardando ferramentas em caixas, organizando papéis, fazendo ligações para clientes, cancelando serviços agendados. "A gente vai se mudar, papai?" "Vamos, princesa, para um lugar mais tranquilo." Por causa da moça rica, Julián parou o que estava fazendo. Clara sempre surpreendia com sua capacidade de entender as coisas, sem precisar de explicações detalhadas. Por causa de várias coisas. Ela fez alguma coisa com a mamãe? A pergunta atingiu Julián em cheio. Ele se agachou na frente da filha e segurou suas mãos pequenas. "Clara, algumas pessoas fazem coisas erradas quando são jovens, e às vezes essas coisas erradas machucam outras pessoas por muito tempo." "A moça rica machucou a mamãe?" Julián assentiu devagar. "Machucou." Clara ficou pensativa. Por isso ela queria ajudar a gente? Porque se sentia culpada? A maturidade da filha de 8 anos continuava impressionando Julián. "É provável." "E você não perdoa ela?" "Não sei se consigo, princesa." "A mamãe perdoaria?" A pergunta ecoou no peito de Julián como um sino. Lucia sempre foi generosa demais, sempre encontrava desculpas para o comportamento dos outros. Provavelmente perdoaria Victoria, sim, mas ele não era Lucia. Talvez perdoasse, mas eu não sou forte como sua mãe era. Na escola, Clara começou a apresentar comportamento estranho. A professora chamou Julián para uma conversa. "Clara tem estado muito quieta ultimamente. Ontem ela teve uma crise de choro durante o recreio. Quando perguntei o que havia acontecido, ela disse que estava preocupada com o papai." Julián se sentiu culpado. Seus problemas estavam afetando a filha, exatamente o que ele tentava evitar. "Estamos passando por um momento difícil em casa. Ela comentou que vocês vão se mudar." "É verdade? Estou considerando." A professora, uma mulher experiente de uns 50 anos, olhou para ele com compreensão. "Senhor Morales, não sei o que está acontecendo na vida de vocês, mas Clara é uma menina muito sensível. Ela sente tudo que o senhor sente. Se o senhor está carregando raiva ou tristeza, ela vai carregar também." As palavras ficaram na cabeça de Julián pelo resto do dia. Quando chegou em casa, encontrou Clara desenhando na mesa da cozinha. Era um desenho estranho, uma figura pequena carregando uma mochila muito pesada nas costas. "O que é isso, princesa?" "Sou eu carregando a tristeza do papai." Julián sentou ao lado da filha e a puxou para o colo. "Você não precisa carregar minha tristeza." "Mas eu carrego. Quando o papai fica triste, eu fico triste também." Naquela noite, depois que Clara dormiu, Julián decidiu investigar mais sobre Victoria. Pesquisou notícias antigas, procurou informações sobre a família Del Valle. Foi quando descobriu algo que o surpreendeu. Em 2010, 2 anos depois do acidente, Victoria havia vendido sua parte em uma empresa familiar e doado uma quantia significativa para uma ONG que ajudava vítimas de acidentes de trânsito. O valor era exatamente o mesmo que Lucia havia recebido de uma indenização anônima na época.
Julian lembrava vagamente de Lucia comentando sobre um dinheiro que havia aparecido do nada, depositado em sua conta. Ela nunca soube de onde vinha, mas usou para pagar o tratamento e a mudança de cidade. Victoria havia pago, silenciosamente, sem assumir publicamente a culpa, mas havia tentado reparar o dano financeiro. Isso não apagava o que ela havia feito, mas mostrava que a culpa a acompanhava há todos esses anos. Na semana seguinte, Julian encontrou um pequeno galpão em um bairro mais afastado. O aluguel era barato e havia um apartamento simples nos fundos onde ele e Clara poderiam morar. Seria um recomeço completo. Enquanto organizava os últimos detalhes da mudança, Clara apareceu com uma pergunta que o pegou desprevenido. Papai, a gente vai ficar bem longe da moça rica. Vamos. E se ela precisar de ajuda de novo? Julian olhou para a filha confuso. Como assim? Se ela estiver em perigo como no incêndio, a gente não vai poder ajudar se estivermos longe. Clara, ela não é nossa responsabilidade. Mas a mamãe sempre dizia que a gente precisa ajudar as pessoas, mesmo quando elas não são legais com a gente. Sua mãe era uma santa. Eu não sou. Clara ficou quieta por um momento. O papai acha que a mamãe está brava com a moça rica lá no céu? A pergunta fez Julian parar tudo o que estava fazendo. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. Não sei, princesa. Eu acho que ela não está. A mamãe nunca ficava brava com ninguém por muito tempo. Julian se lembrou de como Lucia lidava com as pessoas difíceis. Sempre encontrava uma forma de perdoar, de seguir em frente sem carregar rancor. Era uma das coisas que mais admirava nela. Talvez você tenha razão. Então, por que a gente não pode ser igual à mamãe? A pergunta simples da filha carregava uma complexidade que Julian não estava preparado para enfrentar. Como explicar que perdoar Victoria significava aceitar que a pessoa responsável pela dor de Lucia continuaria vivendo normalmente, enquanto sua esposa estava morta? Porque é difícil, Clara, muito difícil. Mas a gente não precisa ser amigo dela, só não precisa carregar raiva. No final daquela semana, Julian teve a oficina completamente vazia. As chaves seriam entregues no dia seguinte. Clara ajudou a carregar as últimas caixas para o carro emprestado que usariam na mudança. Papai, posso falar uma coisa? Claro. Eu acho que a gente está fugindo. Não estamos fugindo, estamos recomeçando. É a mesma coisa. A mamãe dizia que quando a gente foge dos problemas, eles correm atrás da gente. Julian olhou para a filha de 8 anos, que falava como se tivesse 80. Como uma criança podia ter tanta sabedoria? E o que você acha que devemos fazer? Acho que a gente pode se mudar, mas sem fugir. Só porque quer morar em um lugar novo. E a diferença é, quando a gente foge, leva a raiva junto. Quando a gente só se muda, deixa a raiva para trás. Naquela noite, na última vez que dormiriam naquela casa, Julian ficou acordado pensando nas palavras da filha. Clara estava certa. Ele estava fugindo, e a raiva que sentia por Victoria estava vindo junto na bagagem. Talvez fosse hora de deixar pelo menos parte daquela raiva para trás, não por Victoria, mas por Clara. E pela memória de Lucia, que nunca teria querido que a filha crescesse em uma casa envenenada pelo rancor. O novo bairro era mais simples que o anterior. Casas pequenas, ruas sem asfalto, um mercadinho na esquina, onde Dona Cleide conhecia todos os moradores pelo nome. Julian alugou um galpão estreito, com uma pequena casa nos fundos. 2 quartos, uma cozinha e um banheiro que Clara achou aconchegante. É menor que nossa casa antiga, mas tem um quintal, disse ela, correndo pelo espaço gramado, onde cresciam algumas goiabeiras. Julian montou a nova oficina devagar. Agora seria apenas uma borracharia. Serviços mais simples, menos equipamentos, menos dor de cabeça. Os primeiros clientes apareceram por indicação de seu Joaquim, o dono do mercadinho. Você trabalha bem, disse o homem, observando Julian trocar o pneu de sua Kombi. Aqui no bairro a gente precisa de alguém de confiança. Pela primeira vez em semanas, Julian sentiu um pouco de paz. Não havia pressão, não havia pressa. Clara brincava no quintal enquanto ele trabalhava, e de vez em quando trazia limonada para os clientes que esperavam na sombra da goiabeira. A menina parecia mais leve também. Voltou a desenhar suas histórias em quadrinhos, a cantar no banho, a fazer perguntas curiosas sobre tudo que via.
Era como se a mudança tivesse tirado um peso dos ombros dela. Papai, por que a gente não morou aqui antes? Porque às vezes a gente precisa passar por coisas ruins para descobrir onde quer estar. Como um mapa. Isso mesmo, um mapa da vida. 3 semanas depois da mudança, uma jornalista apareceu na borracharia. Julian a reconheceu imediatamente. Era a mesma que havia tentado entrevistá-lo no hospital. Senhor Morales, finalmente consegui encontrá-lo. Sou Carla Mendes, da TV Globo. Gostaríamos muito de fazer uma matéria sobre sua história. Não tenho história para contar. Claro que tem. O herói anônimo que salvou a CEO da Autotech. É uma história inspiradora sobre bondade e superação. Não foi bondade, foi obrigação. A jornalista insistiu, mas Julian se manteve firme. Não queria exposição, não queria ser chamado de herói. Tudo o que queria era trabalhar em paz e criar sua filha longe dos holofotes. Se mudar de ideia, aqui está meu cartão. Depois que ela foi embora, Clara apareceu na porta da casa. Por que você não quer falar na televisão, papai? Porque não gosto de ser o centro das atenções. Mas você salvou uma pessoa. Isso não é importante? É importante para quem foi salvo. Para mais ninguém. Clara assentiu, como se isso fizesse todo o sentido. Mas Julian percebeu que ela ficou pensativa pelo resto do dia. À noite, enquanto jantavam na mesa pequena da cozinha, Clara fez uma pergunta que ele não esperava. Papai, você perdoou a moça rica? Julian quase engasgou com o feijão. Por que quer saber? Porque você não parece mais bravo. Antes você ficava com uma cara feia quando pensava nela. Agora você só fica triste. Não sei se perdoei, mas acho que estou tentando não carregar mais raiva. Qual é a diferença? Perdoar é dizer que está tudo bem. Não carregar raiva é dizer que você não vai deixar aquilo te destruir. Clara mordeu o lábio, processando a explicação. E qual dos dois a mamãe faria? Provavelmente perdoaria. E você vai fazer igual a ela? Julian olhou para a filha, para aqueles olhos que eram exatamente iguais aos de Lucia. Como explicar que perdoar Victoria seria trair a memória da esposa? Não sei se consigo, princesa. Tudo bem, a mamãe era mais forte mesmo. A frase ficou ecoando na cabeça de Julian pelo resto da noite. Lucia era mais forte? Ou ele estava sendo fraco por não conseguir perdoar? No mês seguinte, a rotina se estabeleceu. Julian trabalhava durante o dia. Clara ia à escola nova, onde rapidamente fez amigos. E as noites eram tranquilas, sem televisão, conversando sobre o dia enquanto faziam a lição de casa juntos. Foi numa dessas noites que Clara fez uma observação que o surpreendeu. Papai, eu acho que a moça rica está sofrendo muito. Como assim? Nas notícias da televisão do seu Joaquim, eles falaram que ela desapareceu. Ninguém sabe onde ela está. Julian sentiu um aperto no peito. Por que isso importa? Porque quando a gente faz uma coisa muito ruim, o coração fica doente. Igual quando a gente está com febre, mas por dentro. Onde você aprendeu isso? A mamãe me contou uma vez. Ela disse que as pessoas más não são felizes, porque fazer o mal deixa o coração pesado. Julian se lembrou de Vitória chorando na oficina, da forma desesperada como ela tentava ajudar, como se estivesse tentando pagar uma dívida impagável. E o que você acha que devemos fazer? Nada. Só repita, torcer para que o coração dela melhore. Algumas semanas depois, chegou uma carta pelo correio. Não tinha remetente, mas Julian reconheceu a caligrafia elegante do envelope. Dentro, havia um colar delicado de prata, o mesmo que Lucia usava nas fotos do colégio. Junto, um bilhete curto. Julian. Este colar era de Lucia. Ela o esqueceu no meu carro na noite do acidente. Guardei todos esses anos, sem coragem de devolver. Ela nunca me julgou, nunca me culpou publicamente, mesmo tendo todos os motivos para isso. Era uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Espero que você também não precise carregar esse peso para sempre. Que Clara cresça leve, sem a amargura que me consumiu todos esses anos. Peço perdão por tudo. Sei que não mereço, mas precisava pedir. Is. Julian segurou o colar contra a luz. Era delicado, simples, exatamente o estilo de Lucia. Ela havia mencionado que o havia perdido na adolescência, mas nunca contou como. Clara apareceu ao seu lado. O que é isso, papai? Era da sua mãe. É bonito. De onde veio? Julian hesitou.
Como explicar para uma criança de 8 anos toda a complexidade daquela situação? Alguém achou e devolveu. A moça rica? Ele assentiu. Clara pegou o colar delicadamente. Posso usar? Quando você crescer um pouco mais. Naquela noite, Julian guardou o colar numa caixinha de madeira que havia comprado no mercado de artesanato. Clara o observou curiosa. Você vai escrever de volta para ela? Não. Por quê? Porque não tenho nada para dizer. Nem obrigado. A pergunta simples de Clara o fez parar. Victoria havia guardado o colar por 15 anos. Podia ter se livrado dele. Podia ter fingido que nunca existiu. Mas guardou, carregou aquele peso e agora o devolvia. Talvez, disse ele finalmente. Mas não escreveu. Em vez disso, naquela noite, depois que Clara dormiu, ele sussurrou para a foto de Lucia. A gente não esquece, Lu, mas a gente sobrevive. E pela primeira vez, desde que descobrira a verdade sobre Victoria, Julian sentiu que talvez pudesse realmente sobreviver àquilo tudo. Não perdoar. Ainda não estava pronto para isso, mas sobreviver. Por ele, por Clara, e pela memória de uma mulher que sempre acreditou que as pessoas podiam ser melhores do que seus piores momentos. O colar ficou guardado na caixinha, junto com as lembranças que doíam menos a cada dia que passava. 6 meses haviam se passado desde a mudança. A borracharia de Julian já tinha clientela fixa, e Clara estava completamente adaptada à escola nova. Ela fez amizade com Maria, filha de Dona Cleide do mercadinho, e as duas passavam as tardes brincando no quintal, inventando histórias e escalando as goiabeiras. Papai, a Maria quer saber se pode dormir aqui no sábado, disse Clara chegando da escola, com os cabelos bagunçados e o uniforme sujo de terra. Se a mãe dela deixar, tudo bem. Clara deu um gritinho de alegria e saiu correndo para contar à amiga. Julian sorriu, vendo a filha feliz. Fazia tempo que não havia assim tão animada com alguma coisa. A vida havia encontrado um ritmo tranquilo. Acordavam cedo, tomavam café juntos, ele a levava para a escola antes de abrir a borracharia. À tarde, Clara voltava sozinha. Eram apenas 2 quadras, um caminho seguro que ela já conhecia de cor. Faziam a lição juntos, jantavam vendo o programa de auditório na televisão pequena, e Clara dormia ouvindo ele contar histórias inventadas sobre princesas corajosas e dragões gentis. Era uma vida simples, mas era uma vida boa. Numa quinta-feira de novembro, Julian estava trocando o pneu de uma moto quando viu um carro preto parado do outro lado da rua. Não era do bairro. Carros assim só apareciam ali quando alguém estava perdido ou procurando alguma coisa. O motorista desceu e caminhou na direção da borracharia. Era um homem de terno, uns 50 anos, com uma pasta nas mãos. Senhor Morales? Sou eu. Meu nome é Dr. Roberto Figueiredo. Sou advogado. Gostaria de falar com o senhor sobre a senhora Victoria Del Valle. Julian sentiu o estômago se contrair. Ela morreu. Não, mas... Posso conversar com o senhor em particular? Julian olhou ao redor. Não havia clientes esperando, e Clara ainda estava na escola. Acenou para o homem se sentar na cadeira de plástico debaixo da goiabeira. A senhora Del Valle me procurou há algumas semanas, começou o advogado. Ela está, como posso dizer, passando por um momento muito difícil. Desde o incêndio, ela se afastou completamente da vida pública. E o que isso tem a ver comigo? Ela vendeu todas as participações que tinha em empresas, liquidou investimentos, vendeu imóveis e destinou uma quantia significativa para a senhora e sua filha. Julian franziu a testa. Como assim? O advogado abriu a pasta e tirou alguns documentos. Uma conta poupança no nome de Clara Morales, que só poderá ser acessada quando ela fizer 18 anos. O valor atual é de R$1.200.000. O mundo pareceu girar ao redor de Julian. Isso é loucura. Há também uma carta para o senhor. Ela me pediu para entregar pessoalmente. O envelope era simples com o nome de Julian escrito à mão. Ele o abriu com dedos trêmulos. Querido Julian, sei que você não quer nada de mim e entendo perfeitamente, mas preciso fazer isso por Clara, pela menina que perdeu a mãe por minha causa. Este dinheiro não vai trazer Lucia de volta. Não vai apagar minha culpa.
Mas talvez garanta que Clara tenha as oportunidades que sua mãe teria querido dar a ela. Uma boa universidade, uma vida sem as limitações que a pobreza impõe. Não estou pedindo perdão novamente. Já aprendi que algumas coisas são imperdoáveis. Estou apenas tentando fazer o que é certo, mesmo que seja tarde demais. Me mudei para uma cidade pequena no interior. Trabalho como voluntária em uma escola, ensinando crianças carentes. É pouco, mas é o que posso fazer para tentar compensar um pouco do mal que causei ao mundo. Clara é uma menina especial. Ela tem os olhos da mãe, mas tem uma bondade que é só dela. Cuide bem dela. O mundo precisa de pessoas como ela. Com toda a minha consideração e arrependimento. Victoria. PS. Espero que um dia você encontre paz. Lucia merecia um homem como você. Vocês mereciam ser felizes juntos. Julian dobrou a carta devagar. O advogado esperava em silêncio. Eu não posso aceitar isso. Senhor Morales, com todo respeito, esse dinheiro não é para o senhor. É para sua filha. A senhora Del Valle foi muito clara sobre isso. Não importa. Não quero nada que venha dela. Posso sugerir que o senhor pense bem? 1.200.000 são o suficiente para garantir que Clara tenha um futuro sem preocupações financeiras. Julian ficou em silêncio, olhando para os documentos. Era verdade que aquele dinheiro mudaria completamente a vida de Clara. Ela poderia estudar em qualquer universidade, fazer qualquer curso, seguir qualquer sonho sem se preocupar com dinheiro. Se eu aceitar, ela nunca mais vai me procurar? A senhora Del Valle deixou muito claro que não pretende ter qualquer contato com vocês. Ela considera isso uma dívida que precisava pagar, nada mais. E se eu não aceitar? O dinheiro ficará bloqueado por enquanto. Mas, francamente, Sr. Morales, recusar seria prejudicar sua própria filha por causa de um orgulho compreensível, mas inadequado. O advogado tinha razão, e Julian sabia disso. Mas aceitar aquele dinheiro significava aceitar que Victoria fizesse parte da vida de Clara para sempre, mesmo que indiretamente. Preciso pensar. Claro, vou deixar meus cartões. Quando decidir, é só me ligar. Depois que o homem foi embora, Julian ficou sozinho com os documentos e a carta. Quando Clara chegou da escola, ele guardou tudo rapidamente. Quem era aquele homem de terno, papai? Alguém que veio resolver uns papéis. Papéis chatos? Muito chatos. Clara fez uma careta e foi trocar de roupa. Mas durante o jantar, ela percebeu que algo estava diferente. Papai, você está preocupado? Um pouco. Com dinheiro? Não exatamente. Clara mastigou pensativa. Se não é com dinheiro, é com pessoas. Às vezes, Julian se esquecia de como a filha era perceptiva. É com uma pessoa, sim. A moça rica, ele assentiu. Clara ficou quieta por um momento. Ela quer nos dar alguma coisa? Como você sabe? Porque você fica com essa cara quando precisa decidir se aceita ajuda ou não. Julian suspirou. Ela quer dar dinheiro para você. Para quando você crescer. Muito dinheiro? Muito. E você não quer aceitar? Não sei se devo. Clara brincou com o feijão no prato, pensativa. Papai, se esse dinheiro pode me ajudar a estudar e a realizar meus sonhos, por que você não quer aceitar? Porque veio de alguém que machucou nossa família. Mas a mamãe não está mais aqui para ser machucada, e eu não me lembro de ser machucada por ela. A lógica simples de Clara cortou através de toda a complexidade emocional que Julian sentia. Você aceitaria? Eu aceitaria o dinheiro, mas não aceitaria ela como amiga. São coisas diferentes. Naquela noite, depois que Clara dormiu, Julian releu a carta de Victoria várias vezes. Havia uma tristeza profunda naquelas palavras, uma aceitação da própria condenação que quase o fazia sentir pena dela. Quase. Na manhã seguinte, ligou para o advogado. Doutor Roberto, sou Julian Morales, aceito a proposta, mas com uma condição. Quero que fique registrado em cartório que esse dinheiro é um ressarcimento pelos danos causados à minha esposa. Não é um presente. É uma dívida sendo paga. Entendo perfeitamente, Sr. Morales. Providenciarei a documentação. Quando desligou o telefone, Julian sentiu um peso saindo dos ombros. Não era perdão. Ainda não conseguia perdoar Victoria. Mas era justiça.
Lucia havia sofrido as consequências do erro de Victoria por toda a vida. Agora, de alguma forma, Clara seria compensada por isso. Era o melhor que ele conseguia fazer no momento. E talvez fosse o suficiente. 10 anos depois, Clara estava arrumando as caixas no quarto, quando encontrou a pequena caixa de madeira no fundo do guarda-roupa. Tinha 18 anos agora, havia acabado de se formar no ensino médio com notas excelentes e estava se preparando para começar o curso de psicologia na USP, um sonho que se tornou possível graças ao dinheiro que Victoria havia deixado para ela. "Papai, o que tem nesta caixinha?" gritou da cozinha, onde Julian preparava café da manhã. "Algumas coisas da sua mãe", respondeu ele, aparecendo na porta do quarto. Clara abriu cuidadosamente. Dentro havia algumas fotos antigas, uma pulseira de prata e um colar delicado que ela reconheceu de algumas fotografias de Lucia. "Este colar é lindo. Era da mamãe?" Julian sentou na beira da cama ao lado da filha. Aos 45 anos, tinha algumas rugas ao redor dos olhos e fios grisalhos nos cabelos, mas mantinha a mesma expressão gentil de sempre. Era sim, e foi devolvido por alguém que o guardou por muitos anos. Clara passou os dedos pelo colar, admirando os detalhes. "Por quem?" Julian hesitou. Ao longo dos anos, ele contara para Clara a história completa sobre Victoria. O acidente, a culpa, a tentativa de reparação. A menina havia crescido sabendo a verdade, mas sem carregar o peso da raiva que ele próprio havia carregado. Por Victoria Del Valle. A mulher do incêndio? A que deixou o dinheiro para mim? A mesma. Clara ficou em silêncio, segurando o colar contra a luz que entrava pela janela. Ela o guardou desde o acidente? Guardou. Deve ter sido difícil para ela carregar isso todos esses anos. Julian observou a filha, impressionado como sempre com sua capacidade de empatia. Clara havia herdado o melhor de Lucia, a gentileza, a sabedoria, a habilidade de enxergar além da superfície das coisas. Provavelmente foi. O que aconteceu com ela? Você sabe? Julian sabia, sim. Ao longo dos anos, havia recebido relatórios anuais do advogado sobre o dinheiro de Clara, e sempre perguntava discretamente sobre Victoria. Ela havia se mudado para Campos do Jordão, onde trabalhava como voluntária em uma escola para crianças carentes. Vivia sozinha em uma casa simples e aparentemente havia encontrado algum tipo de paz ajudando outros. Ela se mudou para o interior. Trabalha com crianças agora. Fazendo o bem? Tentando fazer o bem. Clara assentiu como se isso fizesse todo o sentido para ela. Posso usar o colar? Claro, princesa. Sua mãe ficaria feliz em vê-lo em você. Clara se levantou e foi até o espelho. O colar ficava perfeito nela, delicado contra sua pele, realçando seus olhos escuros que eram idênticos aos de Lucia. Papai, posso te fazer uma pergunta? Sempre pode. Você já a perdoou? A pergunta que Clara fizera quando criança voltou, mais madura agora, mais consciente das complexidades envolvidas. Julian pensou cuidadosamente antes de responder. Não sei se é perdão exatamente, mas não sinto mais raiva. Qual é a diferença? Perdão seria dizer que está tudo bem, que não importa o que aconteceu. Não sentir raiva é dizer que não vou deixar aquilo me consumir para sempre. Clara sorriu. A mamãe ficaria orgulhosa de você. Por quê? Porque você escolheu não se afundar junto com a dor e me criou sem me passar essa amargura. Julian beijou a testa da filha. Sua mãe que me ensinou isso. Ela sempre dizia que a gente pode escolher o que carregar e o que deixar para trás. Naquela tarde, Clara saiu com as amigas para comemorar a formatura. Julian ficou sozinho na casa, organizando suas próprias coisas. A borracharia havia crescido nos últimos anos. Agora ele tinha 2 funcionários e atendia não só o bairro, mas toda a região. Ao anoitecer, ele estava no quintal regando as goiabeiras quando Clara voltou. Papai, decidi uma coisa. O que foi? Quero escrever uma carta para Victoria. Julian parou de regar as plantas. Para quê? Para agradecer. Pelo dinheiro, pelo colar, por ter carregado a culpa todos esses anos sem tentar se justificar. Clara, não é para perdoá-la ou para ser amiga dela. É só para fechar um ciclo. Para que ela saiba que a filha da Lucia cresceu bem, que o sacrifício da mamãe não foi em vão. Julian olhou para a filha.
Alta, bonita, inteligente, com um coração generoso que sempre o surpreendia. Clara não estava fazendo aquilo por Victoria. Estava fazendo por ela mesma, para poder seguir em frente sem nenhum peso. Se é isso que você quer, é. Naquela noite, Clara escreveu uma carta curta. Senhora Victoria, meu nome é Clara Morales. Sou filha de Lucia Rios e Julian Morales. Hoje encontrei o colar que a senhora devolveu para meu pai. É lindo e vou usá-lo sempre que quiser me lembrar da minha mãe. Queria agradecer pelo dinheiro que a senhora deixou para mim. Vou começar a faculdade de psicologia no ano que vem, e é um sonho que só está sendo possível por causa da sua generosidade. Meu pai me contou sobre o acidente, sobre a culpa que a senhora carregou todos esses anos. Não posso falar pela minha mãe, mas posso falar por mim. Eu não tenho raiva da senhora. Tenho pena das duas, da minha mãe que sofreu, e da senhora que carregou esse peso por tanto tempo. Espero que a senhora encontre paz. Minha mãe não era uma pessoa de guardar rancor. Ela ficaria feliz em saber que a senhora está tentando ajudar outras crianças. Obrigada por tudo. Clara Morales. PS. Meu pai não sabe que estou escrevendo esta carta. Ele ainda está aprendendo a deixar o passado para trás. Mas ele está bem. Nós estamos bem. Clara selou a carta e a colocou no correio no dia seguinte, sem contar ao pai. 2 semanas depois, chegou uma resposta curta. Querida Clara, sua carta me fez chorar por 1 hora inteira, mas foram lágrimas de alívio. Sua mãe era mesmo uma pessoa especial, e pelo que posso ver, ela criou uma filha ainda mais especial. Seja feliz, é tudo que ela teria querido para você. Com carinho e gratidão eterna. Victoria. PS. Anexo uma foto da sua mãe no colégio. Achei que você gostaria de ter. Clara guardou a foto junto com o colar na caixinha de madeira. Era uma imagem de Lucia aos 17 anos, sorrindo para a câmera com a mesma expressão gentil que Clara conhecia das outras fotografias. Naquela noite, ela mostrou a foto ao pai. Ela era muito bonita, disse Clara. Era mesmo, e você é igualzinha a ela. Papai, você acha que a mamãe aprovaria o que eu fiz? Escrever para Victoria? Julian olhou para a foto da esposa, depois para a filha que havia se tornado uma mulher sábia e generosa. Acho que sua mãe ficaria muito orgulhosa de você, da pessoa que você se tornou, das escolhas que você faz. Clara sorriu e abraçou o pai. Obrigada por me ensinar que a gente pode sobreviver às coisas ruins sem se tornar uma pessoa ruim. Quem me ensinou isso foi sua mãe. Eu só tentei não estragar a lição. Mais tarde, quando Clara foi dormir, Julian ficou sozinho na cozinha, olhando pela janela para o quintal, onde as goiabeiras balançavam na brisa noturna. Pensou em Lucia, em Victoria, em todas as escolhas que haviam levado eles até aquele momento. Sussurrou para a noite. A gente não esquece, Lu, mas a gente sobrevive. E a Clara está crescendo igual a você, bondosa, sábia, capaz de ver luz onde outros só veem escuridão. O passado permanecia, mas não definia mais quem eles eram. Clara estava certa. Algumas coisas não queimam no fogo. O amor, a bondade, a capacidade de seguir em frente. Essas coisas sempre sobrevivem. Se você chegou até o final desta história de Julian e Clara, é porque conseguiu sentir a força do perdão e da superação que eles carregaram juntos. Esta narrativa nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre podemos escolher entre carregar a raiva ou encontrar uma forma de seguir em frente sem deixar que a amargura destrua o que temos de mais precioso. O amor de um pai pela filha, a sabedoria de uma criança que enxerga além das aparências e a coragem de uma mulher que tentou reparar seus erros. Tudo isso nos lembra que somos capazes de sobreviver às tempestades da vida. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe um like para que mais pessoas possam encontrá-la e se inspirar também. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar, que o passado não precisa definir nosso futuro. Se você gostou deste conteúdo e quer acompanhar mais histórias que falam sobre perdão, família e segundas chances, se inscreva no canal para não perder nenhuma narrativa. E me conta aqui nos comentários. De que país você está assistindo a este vídeo?
Adoraria saber de onde vem cada pessoa que se conecta com essas histórias de esperança e transformação.